presença de Deus. No instante vocês vão ver aí jovens cheios da presença de Deus, buscando a presença do mesmo, se enchendo da graça, da sabedoria, do conhecimento e acima de tudo do amor, né? Do amor de Deus incondicional. E é tremendo esse culto que a gente está indo agora fazer uma visita, onde João Emanuel é o líder do projeto Age, e vai ser algo impactante. Estamos chegando. Fica ligadinho aí, vocês vão ver aí o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Qual insondáveis seus caminhos. A Ele a Obrigado, Jesus. Nós não estamos aqui por causa de ninguém, a não ser por causa do Senhor. Sim, Senhor. Nossa esperança não está em homem algum. Sim, Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Todos nós, homens, sim, Deus, somos limitados, somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está aqui quebrando cadeias. É, Jesus. O Senhor está aqui renovando vidas, restaurando vasos quebrados. Amém, Deus. O Senhor é o maior restaurador de vasos quebrados. Aleluia, Deus. É, Jeová. Todas as rachaduras. Sim, Senhor. Toda a imperfeição. Sim, Deus. Tudo que está quebrado nessa noite, o Senhor vai restaurar. Aleluia, Deus. O Senhor vai consertar. Sim, Senhor. Nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Sim, soberano. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer daquele vaso outro vaso, conforme o que bem lhe pareceu aos olhos lhe fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tremendo, gente. Vou pregar sentado, vou pregar em pé, amém? Vou sentar, vou levantar, vou descer. Muito interessante, porque o Senhor estava falando o tempo todo para esse profeta: prega, fala, vai ali, fala, vai ali e ministra, vai ali e profetiza. O tempo todo Deus está falando com o profeta. Ora, qual é a função do profeta? A função do profeta é falar, é profetizar. Mas agora o Senhor não manda ele falar, o Senhor manda ele escutar. O Senhor diz para ele: desce a casa do oleiro, desce. E a primeira das muitas lições que nós encontramos aqui é que para a gente ouvir a voz de Deus,
a gente precisa entender o mistério do descer. Se a gente não aprender a descer, a gente nunca vai ouvir e compreender os caminhos de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus desceu do seu trono e se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus estava andando em Jericó, um lugar que ele realizou muitos milagres, ele olhou para um homem chamado Zaqueu e disse: desce daí, porque convém que hoje eu entre na sua vida, eu entre na sua casa. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não teve por vaidade ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e se tornou como homem. Ele desceu da sua glória. Quando um homem muito poderoso na Bíblia chamado Naamã, muito vaidoso, precisou de um milagre, Deus falou através do profeta: desce 7 vezes lá no Jordão e você vai ficar purificado, você vai ficar curado. Então a Bíblia mostra claramente que todo aquele que se humilha será exaltado, todo aquele que desce, o Senhor levanta. Isso é um mistério, isso é um segredo. Todo aquele que é exaltado, que é soberbo, esse o Senhor quebranta. Mas todo o humilde de coração, o Senhor exalta. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é um mistério. O maior é o menor. O maior é aquele que serve. O último é o primeiro. Que coisa tremenda, gente. Os caminhos do Senhor. Aí o Senhor fala para o profeta: vai lá na casa do oleiro. Ora, na casa do oleiro você vai ouvir as minhas palavras. O que é essa casa do oleiro, pastor Anderson? A casa do oleiro é a igreja. Existe até uma dúvida: o que é o Haja? O Haja é o que afinal? Não é? O Haja é uma igreja? O Haja é um projeto? Se você ficar na dúvida, você pode até responder: o Haja é a casa do oleiro. Aleluia, Jesus. Amém? Olha, dei uma dica para você. Se eu te perguntar o que é o Haja, você diz assim: o Haja é a casa do oleiro. Porque a casa do oleiro é lá que a gente escuta as palavras de Deus. É na casa do oleiro que nós somos formados. E quem é esse oleiro? Esse oleiro é o próprio Deus. O oleiro é Deus. A igreja é a casa do oleiro, onde a gente escuta as palavras do Senhor, onde nós somos formados. A fé vem de ouvir a palavra do Senhor. É muito tremendo isso aqui, porque o oleiro representa Deus, a casa do oleiro representa a igreja, representa um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Pode ser um templo, pode ser uma fazenda, pode ser uma praia, onde a palavra de Deus é pregada e ensinada. E o vaso representa o homem. O vaso representa a gente, porque a gente foi feito do barro. É muito interessante isso. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Deus pegou o barro e do barro ele fez o homem. E eu fiquei me perguntando: mas por que, gente? Por que Deus pega o barro para fazer o homem? Por que Deus não pegou um diamante? Por que Deus não pegou uma pedra de ouro, Robson? Por que Deus não pegou uma coisa preciosa para fazer a coisa mais importante da sua criação, para fazer o homem? Por que Deus pegou o barro? Porque Deus gosta das coisas simples. Porque a glória não é nossa, a glória é dele. E a Bíblia diz que nós somos vasos de honra, e a glória de Deus se manifesta em vasos imperfeitos que somos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele pega o barro, cara. Ele pega a gente. Mas o que é barro? O barro é lama. E foi assim que ele pegou a gente. Eu não sei você, mas Jesus me pegou na lama. Meu Deus. Barro fede. Eu não sei como é que foi que Jesus te pegou, meu irmão, mas Jesus me pegou fedorento. Meu Deus. Barro você encontra também no fundo do poço. Barro você encontra no lamaçal, ou você encontra no fundo do poço. Eu não sei como é que foi que Jesus te encontrou, meu irmão, mas ele me encontrou no fundo do poço. Meu Deus. Barro. Jeová. E aí ele pega o barro, pega a gente. E é muito, muito forte essa palavra, porque tem muitas lições para nós.
É muito forte como o barro é formado. Depois que ele pega o barro na lama, o oleiro não é que mexe com óleo não, viu gente? O oleiro é que mexe com barro. Depois, meu irmão, quem é com seu nome mesmo? Seu nome? Pedro. Glória, sabia que você tinha nome de abençoado. Depois, Pedro, que ele pegou um cara como Pedro, que antes de ser Pedro era Cefas, que quer dizer vacilão. Pedro era Cefas, era um vacilão, e foi transformado em Pedro. Aleluia! Foi transformado em um homem forte de Deus. Primeiro ele pega a gente lá no barro, lá na lama, e depois, você sabe o que eles fazem com o barro? Eles colocam o barro na água. E o barro, estou falando para você um pouco do processo aqui, porque se Deus usa esse exemplo para nós, é porque Ele tem muita coisa para nos ensinar. Ele pega o barro e coloca o barro na água, coloca o barro de molho, porque o barro, antes de ser trabalhado, o barro precisa ser amolecido. Sabe que muitas vezes primeiro Deus quer fazer a gente um vaso abençoado, um vaso de honra, mas a gente está muito duro, a gente está muito cheio de rancor, a gente está muito cheio de vaidade, a gente está muito cheio de mágoa, a gente está muito cheio de acusação, a gente acusa as pessoas, a gente não perdoa as pessoas, a gente não tem misericórdia nem com as pessoas, nem com a gente mesmo. Aí Deus primeiro tem que colocar a gente de molho na água, porque é na água ali que o barro vai ser amolecido. A gente é colocado na água ali por um tempo para ser amolecido. Quantos aqui precisam ser amolecidos? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz, Jesus, amolece esse meu coração de pedra. É o processo. É o processo de Deus. Vai para a água para ser amolecido. E depois que passa pela água, agora o barro, ele vai ser levado para ser amassado. É incrível, gente. É isso, Deus. Porque ali na água as imperfeições vão saindo, sabe? Mas é quando ele começa a ser amassado. Olha o mistério, Robson. É quando ele começa a ser amassado que o oleiro começa a tirar palha, começa a tirar pedra, começa a tirar sujeira. É desse processo aí do amassado, sabe? Que o oleiro vai ali, sabe? Amolecendo ainda mais. E é nesse processo ali de tirar sujeira e de amolecimento da massa é que também o oleiro vai tendo a ideia e o planejamento de que tipo de vaso ele vai fazer. É um mistério isso aqui, gente. Ele vai sendo formado ali, sabe? E eles colocam em uma roda tipo essa aqui. E a roda é interessante porque o barro ele precisa ser colocado exatamente no meio da roda. Ixi, vai cair tudo. É muito forte. Por que no meio da roda? Porque ele tem que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Meu Deus. É um mistério, meu. E aí começa então o oleiro a planejar, a dar forma ao vaso. E é muito interessante também que para o vaso ser formado, o oleiro tem que colocar a mão dentro do vaso. Significa dizer que a obra de Deus sempre é de dentro para fora. Meu Deus. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora, no nosso interior. Ele vai moldando o vaso. Oh glória, ele vai moldando o vaso. Amém, Jesus. Ele vai fazendo o vaso, ele vai dando forma. E aí ele vai percebendo, esse tipo de vaso aqui, não é? O Senhor disse na palavra dele: eu farei conforme eu quiser fazer. A gente muitas vezes não quer ser o vaso que Deus quer que a gente seja. A gente quer ser outro tipo de vaso. Mas é o oleiro que decide que vaso o vaso será. Não é o vaso que decide que
vaso ele quer ser. É Deus que decide na vida da gente. Aleluia, Jesus. Se ele vai moldar. E aí, uma coisa muito interessante. Sérgio me deu esse vaso para eu quebrar, mas eu estou com medo de quebrar, cara. Quebra, meu irmão. Eu estou com medo de quebrar. Esse vaso está tão bonito. O que acontece no texto fala que no meio ali do trabalhar do oleiro, um vaso se quebrou. O que acontece é que o tipo de massa, às vezes, ele não aguenta ali o modelar do oleiro. E é o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso que se quebra. Significa que quando Deus está moldando a vida da gente, a gente não aguenta ali o modelar e a gente, na desobediência, a gente mesmo que se quebra. O erro não é do oleiro, o erro é nosso. Mas o texto fala uma coisa muito linda, que quando o vaso quebrou, o oleiro não jogou aquele vaso fora. Meu Deus. Mas daquele vaso quebrado, meu Deus, ele começou a fazer um outro vaso. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Meu Jesus. Eu vou contar um pouco da minha história, como foi que Deus não me transformou em um super-herói para vocês. Mas como Ele me transformou em um homem de Deus. A minha mãe sempre disse: Jesus é o maior restaurador de vasos quebrados que existe. Meu Deus. Olha, se o vaso quebrar, Deus é poderoso de dos cacos da sua vida fazer um novo vaso. Amém. Se o vaso quebrar, Deus é poderoso de dos cacos Ele escreveu uma nova história para você. Não existe nada impossível para Deus. Toda a casa de oleiro, do lado da casa de oleiro, normalmente tem um terreno cheio de caco quebrado. Você sabia que o oleiro depois ele pega aqueles cacos, ele vai moer o caco, até o caco quebrado, ele vai moer o caco quebrado. Olha que coisa tremenda. E depois que ele vai moer aquele caco quebrado, ele vai fazer lama de novo. E do caco quebrado ele vai fazer uma nova lama, um novo vaso, um novo barro. É assim que Deus faz com a gente. Cresci em um lar, gente, classe média alta, onde a gente assim praticamente tinha tudo normal, mas tudo que as pessoas normalmente querem, né? Apesar, não estou falando de riqueza, estou falando de uma vida tranquila assim, materialmente falando. Meu pai é gerente de banco, não é? E uma vida ok, uma vida boa. Mas a coisa mais importante na minha casa eu não tive paz. A minha mãe era envolvida com espiritismo e macumbaria ao mesmo tempo. E a minha mãe falava para as pessoas de uma luz. Minha mãe pregava para as pessoas, tinha reuniões espíritas na minha casa. E eu, criança, era chamado para aquelas reuniões. Eu sentava ali naquelas rodas, sabia? E aqueles espíritos ali falavam comigo. Não eram espíritos, eram demônios. Hoje eu sei que são os demônios. Porque o espírito que morre, ele não tem autorização de vir na terra. Então o espírito, os demônios, eles se transformam até em anjos de luz, para enganar, se possível for, até os crentes, até os escolhidos. O diabo não cria nada, o diabo imita. Ele tem a capacidade de imitar a voz de uma pessoa que morreu, e você pensa que é aquela pessoa que está falando. Tem um imitador no YouTube aí, agora não sei o nome dele, o menino é fantástico, um rapaz. Qual é o nome dele? O cara imita Bolsonaro, que você pensa. Ele falou como se fosse Bolsonaro para o Datena. Sabe Datena? Aí o Datena falou: rapaz, eu pensei que estava falando com o Bolsonaro. É impressionante. Então, se um homem tem essa capacidade de imitar um outro, imagina os espíritos, né? Satanás, ele sabe imitar a voz. Então, eu na reunião espírita, criança, às vezes uma pessoa que eu sabia que tinha morrido falava ali comigo, eu ficava impressionado com aquilo. E minha mãe era líder desses movimentos de espiritismo. Mas na verdade era uma pessoa extremamente oprimida, triste. Eu, quando criança, gente, eu via minha mãe quebrando a casa toda.
Sabe, uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, e eu ficava, meu Deus, porque a gente não tem alegria? Eu já tinha esse raciocínio, né, essa capacidade de pensar. E eu via minha mãe ali desesperada, rasgando o sofá, quebrando, virando estante. Foi assim que eu cresci. Apesar de ter tido uma mãe maravilhosa que me amava, mas era uma pessoa oprimida, uma pessoa doente. E aí o tempo foi passando. Em 1986, parece pré-história aqui para a maioria do pessoal, né? 86. Mas em 86, a minha mãe estava colocando um despacho, uma feitiçaria, com a esposa do prefeito de uma cidade, quando de repente ela foi surpreendida, foi assaltada. 3 homens vieram com a arma, roubaram tudo, bateram nelas, levaram o que tinham. E a minha mãe, que já tinha uma psicose muito forte, um medo muito grande de assalto, depois daquele assalto, a minha mãe ficou literalmente à beira da loucura, na loucura mesmo. E aí nós tivemos que levar a minha mãe para o psiquiatra. E levamos para o psiquiatra em Salvador. Só que nós não sabíamos, Deus sabia, que esse psiquiatra, na verdade, essa psiquiatra, além de psiquiatra, era também uma pastora. Amém, Jesus. Era uma serva de Deus. E aí aquela mulher fez uma terapia com a minha mãe na Bíblia, na palavra. E a minha mãe então entrega a vida dela ao Senhor Jesus. E foi algo muito tremendo. Ela veio de Salvador com a Bíblia na mão, dizendo glória a Deus, dizendo Cristo é vida. E aí você viu o brilho nos olhos daquela mulher. Só que eu naquela época já era um adolescentezinho, ali 13 anos de idade. E eu tinha, Breno, muita revolta no meu coração. Eu precisava de uma cura interior muito grande, porque eu cresci naquele lar de confusão, de conflitos. E aí, quando minha mãe chegou dizendo que ia ser crente, para provocar minha mãe, e de fato eu era bem o diabo já me usava muito. Eu disse para ela, você vai servir a esse Jesus, mas eu vou servir ao diabo. Eu não tinha nem muita consciência do que eu estava falando, mas o que eu queria era magoar minha mãe. E aí, Robson, o diabo pegou essa palavra, cara. Pegou essa palavra porque aqueles espíritos que já me acompanhavam desde a infância e acompanhavam minha mãe, eles começaram a ter uma forte influência na minha vida. E aí eu tatuei uma caveira na minha perna com 13 anos de idade. Meu Deus. Que não tenho mais essa caveira, né? Aleluia! Porque um dia, dando esse testemunho, estava sentado ali um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil. E quando terminou o testemunho, ele veio até mim e falou assim, olha cara, eu acabei de vir de uma especialização na França, e se você quiser eu vou te operar de graça e vou tirar essa tatuagem da sua perna. Amém, Jesus. E aí são muitos testemunhos. Era uma caveira horrorosa na minha perna. Nada a ver de tatuagem, se você quer, se você não gosta, se você não gosta, não tem nada a ver. Estou falando de mim, do que me incomodava, do pacto que tinha naquela tatuagem na minha perna. E aí, cara, eu comecei a ficar uma vida muito louca. Deixei meu cabelo cresceu, eu fiquei muito magro, e eu fiquei com uma doença na pele. Eu tinha uma doença na pele, umas manchas brancas assim enormes. Na verdade, desde criança eu tinha isso. Essa doença ia e voltava. Então, eu quando era criança, eu ia para a praia brincar, às vezes eu estava legal, quando eu estava feliz ali jogando bola, como qualquer criança, vinha aquela doença de novo, e aquilo me perseguia, e eu me sentia envergonhado. E agora essa doença, na minha adolescência, depois que eu comecei a usar drogas, essa doença começou a piorar, e eu fiquei todo cheio de mancha. Eu emagreci muito, e eu fiquei com um tipo de espinha, meu rosto ficou todo tomado de espinha, mas eram espinhas diferentes, não é espinha normal que qualquer adolescente tem. Então imagina agora como é que eu estava, alto, magro, cheio de espinhas, cheio de manchas, e eu usava um capote preto. Se você tirasse aquele capote de mim, eu me sentia totalmente nu. E aí, gente, eu comecei a perder muito gosto pela vida, sabe? Eu fazia jogos da morte. Eu tinha moto aqui, com 15 anos eu tive a minha primeira moto. E eu ouvia muito rock de heavy metal, né? Bandas como Iron Maiden.
Eurico, quem conhece essas bandas? Iron Maiden, AC/DC. Você sabe que a maioria desses caras, eles se drogam, eles vão dormir, e ali dormindo, drogados, eles recebem as letras e eles escrevem as letras. O pessoal do Ozzy Osbourne faz muito isso, eles falam isso. O Iron Maiden. Então a maioria daquelas letras eram letras satânicas. Então eu comecei a fazer jogos da morte. Eu acelerava a minha moto aqui na Getúlio Vargas, fechava os olhos com 15, 16 anos e contava até 10 em alta velocidade. Você acredita uma coisa dessa? E Deus nunca permitiu que eu me batesse com um carro, não tivesse nenhum tipo de acidente comigo. Mas a vida começou a perder sentido para mim. E quando a vida começou a perder sentido para mim, que eu pensei em suicídio, eu comecei a traçar um monte de planos suicidas. Não sei se quantas pessoas aqui talvez já tiveram esses pensamentos de suicida, de se matar. Eu entrava no supermercado, roubava veneno e dizia assim: agora eu vou me matar, vou chegar em casa, eu vou diluir isso aí em água, eu vou tomar isso aí, eu vou morrer. Quando chegava em casa, uma vez eu peguei um veneno no G Barbosa, na época eu chamava outro nome, era Supermercado Mendonça, tem muito tempo atrás, é da época de Robson, na minha época não. Que luta, é da Mendonça. Robson é um pastor aqui maravilhoso, que honra, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Meu filho na fé também, né, Robson? É, isso mesmo. Ele vai vir pregar aqui, gente. Glória a Deus. Mas eu peguei aquele veneno ali do Mendonça, rapaz, e disse assim: chegar em casa, eu vou me matar. E botei no bolso, aí saí de moto. Quando eu cheguei em casa, que eu botei a mão no bolso, o veneno tinha caído no meu bolso, tinha perdido o veneno. Que pena, né? Minha mãe estava orando por mim, gente. A minha mãe, ela fez cartões de visita com meu nome. Aonde ela via um crente, ela dizia: você é crente? Sou. Então ore pelo meu filho. Meu Deus. Na época não existia internet, não existia nada disso. Mas a minha mãe mobilizou esse Brasil por mim. E o Brasil começou a orar por mim. E Deus começou então a me cercar. Deus sabe como cercar alguém. Olha, se você tem um filho nas drogas, se você tem um parente que você está orando, continue orando, porque Deus sabe como cercar. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Um dia eu fui saindo de casa de bicicleta, e aí minha mãe falou assim: meu filho, que Deus te abençoe. Aí eu disse para ela: eu não preciso desse seu Deus. E saí da bicicleta. Fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, que eu sentei na cadeira, eu comecei a sentir uma dor aqui no centro da cabeça. Parecia tipo um saca-rolha, sabe? Uma coisa assim, no meio da cabeça, que foi aumentando, que foi aumentando, que foi aumentando, que foi aumentando. Eu comecei a ficar desesperado, comecei a chorar dentro da sala. E aí me mandaram para casa de volta. Quando eu cheguei em casa de volta, minha mãe já estava ali com uma pastora. E aí aquela pastora falou assim: Anderson, você não disse que não precisa de Deus? E aí, você precisa de Deus? Eu disse: preciso. Ele disse: olha, Deus, Ele vai te curar agora, e você vai ver o amor dele por você. E botou a mão na minha cabeça, e na mesma hora aquela dor desapareceu. Deus foi me cercando. Eu não me converti exatamente ali, mas Deus foi me cercando, Deus foi me cercando, Deus foi me cercando. Um dia eu estava fumando maconha lá pelo lado do Rio Jacuípe. Quando na volta, a gente estava aí, uma pessoa hoje, um amigo da época, quase todos esses amigos da época estão mortos, quase todos. 95% morreu. Mas eu estava com esse cara aí, a gente começou a pedir carona ali, perto do Rio Jacuípe, de repente parou um carro. E aí nós pegamos carona com esse carro, a gente saiu assim, o cara rodou mais ou menos uns 50 metros, 100 metros, e puxou uma pistola e colocou na cabeça do meu amigo. Fica tranquilo, vai ficar tranquilo. E falou assim: olha, como é que vocês pedem carona com quem vocês não conhecem? Nós somos assassinos, nós vamos matar vocês dois aqui agora. E aí engatilhou a pistola, entrou no mato para matar a gente. Meu amigo que era corajoso para bater nos outros quando estava com 2, 3, ali começou a chorar. Pistola engatilhada, cara, na cabeça. Naquela hora ali, quando ele engatilhou, botou a pistola na minha cabeça, no mato, eu falei pro cara: olha, antes de você me matar, eu estava tremendo por dentro.
antes de você me matar, eu posso fazer uma oração para o Deus da minha mãe? Jesus, glória a Deus. Meu Deus. Aí o cara disse: você é crente? Eu falei: estou pensando em ser. Seriamente. O cara disse: você pode orar. Aí eu disse: ó Deus da minha mãe, Tremendo, né? tem misericórdia de mim. Me livra dessa. Oh, Jesus. Me tira dessa. Aí o cara começou a me olhar. Aí o cara disse: rapaz, sua mãe é crente? É. A minha também é. Foi graças a Deus. Diz: rapaz, se sua mãe não fosse crente, você ia morrer aqui agora. Eu falei: mas ela é. E aí, velho, o cara abriu a porta do carro e falou: sai correndo. Eu pensei até que ele ia tirar por trás. E aí deixou a gente embora. Deus foi me cercando, Deus foi me cercando, Deus foi me cercando. Cheguei na casa de um cara chamado Jairinho, hoje já está na glória. Peguei meu canivete, cheguei na porta do quarto do cara, que coisa de demônio, e risquei, fiz um tridente do diabo na porta do quarto do cara. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Quem era, Jairinho? Anderson. Eu digo: senhor, eu gostaria de te convidar para um almoço. Eu falei: almoço deve ser uma armadilha, né? Eu quero te convidar para um almoço. Você pode vir na minha casa? No outro dia eu fui para a casa do cara. Tremendo. O que ia acontecer? Ele tinha 2 filhos, cada barra. Aí ele disse: olha, cara, eu vim aqui fazer esse almoço para você, porque Jesus te ama muito e eu também. Amém, Jesus. Você é muito especial. Você tem um vazio no seu coração. Você está pensando que eu vou te acusar aqui porque eu já consertei a porta do que você fez, eu te perdoo. Aquilo foi me quebrantando, né? E Deus foi me cercando. E aí um dia, que minha mãe estava orando muito por mim, no dia 27 de julho de 89, pré-história para muita gente, eu tinha 17 anos de idade. 17 anos. Eu fui convidado ao Centro de Recuperação Nova Vida. E ali, um pastor foi comigo. E esse homem começou a falar comigo acerca da palavra. E no meio da mensagem que ele começou a falar para mim, no meio da pregação dele, eu comecei a me ver diferente. Amém, Jesus. Gente, foi incrível, porque eu fechei os meus olhos ali e eu me vi casado. Eu me vi com um filho, só vi um filho, não vi 2 nem 3. Eu só me vi com um filho. Eu me vi diferente. Glória E aquele Jesus. homem teve a revelação naquele momento. Ele falou assim: epa, isso aí que você está vendo é exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer te transformar. Deus quer te dar um filho. Isso é tremendo. Deus quer te dar uma esposa maravilhosa. Deus quer te dar um nome. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te transformar não num super-herói, mas num homem de Deus. Gente, aquilo começou, sabe, dentro de mim. Aquilo começou dentro de mim assim, tão forte, tão forte, tão forte. E aí ele disse: você quer dizer sim para Jesus agora, Anderson? Gente, de lá da minha infância, Amém, Jesus. veio como um filme na minha cabeça, assim, eu me vi rapidamente como um filme, sabe? Eu me vi na minha infância, eu me vi naquela época que eu via minha casa, minha mãe quebrando a casa toda, eu chorando no canto da parede, diante daquele Jesus de parede que tinha lá em casa. Tinha um Jesus de parede, eu ficava diante dele ali, e nada acontecia. Mas o Jesus verdadeiro, ele já me olhava. E aí eu disse sim. E aí quando você diz sim, não para uma religião, mas você diz sim para Jesus, sua vida começa a ser transformada. Porque a religião não salva,
A religião cansa, a religião decepciona, eu decepciono. Se você andar comigo, você vai ver, em alguma coisa eu vou te decepcionar. Você se decepciona com você mesmo, mas Jesus nunca decepciona a gente. Aleluia! Amém, Jesus. Deus é Deus. Mas Ele faz do jeito que Ele quiser. É Ele que faz, meu irmão. Não é você que escolhe o que você quer ser. O oleiro bota a mão lá dentro do vaso. A transformação vem de dentro para fora, meu irmão. Ele tem que bater você. Depois de tudo isso, ele pega o vaso e joga no fogo 700 graus. Porque ali é a última prova para ver se o vaso vai ser vaso mesmo. E ali muitos vasos racham. Gente, Jesus começou uma revolução na minha vida assim. Começou uma revolução. Eu me converti de manhã, na quarta-feira de 27 de julho de 89. De noite, eu fui para a igreja. Pense num cara que agora veio para tudo. Eu vim para qualquer negócio com Deus. Moleque, imagine, cara. Cortei o cabelo naquele dia. Tirei aquele capote preto que eu não conseguia tirar aquilo. Tirei aquela capa de Bartimeu de mim. E aí botei uma camiseta polo. Era só... Pense num cara magro, mas charmoso. Verdade. Aí entrei na igreja. A igreja estava meio vazia, eu me ajoelhei. O pastor tinha me dito que eu tinha que aprender a orar. Eu falei, vou aprender logo, vou começar a orar. E aí cheguei na Bíblia, dobrei os joelhos, e aí comecei a folhear a Bíblia. Aí vi Daniel, falei, Deus, eu quero ser igual a Daniel. Aí fui folheando, aí caiu o provérbio, falei, Deus, eu quero ser igual a provérbio. Ó, os Salmos deve ser um cara bacana, porque o livro é enorme. Aí fui me entregando, velho. Eu só fui ali, sabe? Eu só fui me jogando. Aí eu falei a Deus, Deus, se o Senhor cura, Amém, Deus. eu quero que o Senhor me cure dessa doença de pele que eu tenho já toda a minha vida. Amém, Deus. No outro dia de manhã eu estou andando de moto, aí eu vi assim, pequenininho, uma plaquinha dermatologista. Aí Deus falou comigo, aquela voz que eu estava aprendendo a ouvir. Ele falou comigo, entra ali agora. Eu já tinha ido nos melhores dermatologistas do Brasil, Belo Horizonte, Salvador, tudo que você possa pensar. O negócio ia e voltava. Eu falei, eu vou entrar ali, é ali. Eu entrei, cara, só tinha uma porta, eu quase entrei de lado assim, ó. Portinha. Aí o médico olhou pra mim assim, o médico não tinha cliente nenhum. Eu acho que eu era o único da lista há muito tempo. Porque ele chegou pra mim e falou assim, olha, isso aí é fácil. Isso aqui? Fiquei assim. Você vai usar essa pomada aqui, meu filho. E daqui a 15 dias você volta. Cara, eu usei a pomada uma semana, as manchas desapareceram, até hoje não voltaram. Aleluia. Você crê nisso? Você pode dar um aplauso de Glória a Jesus? Deus. É muito louco, cara. Anos de Robson. Aí Jesus começou a revolução. Aí eu comecei para os colégios dar testemunho. Meu Deus do céu. Aí testemunho de como eu me casei. Comigo. Essa é a segunda parte. Mas olha, Deus me mandou para o seminário. Na época eu não tinha terminado nem o ginásio, gente. Quando eu cheguei no seminário, fui conversar com o Deão. Deão deve ser uma coisa séria. Deão. Aí fui conversar com o cara olhou assim para mim, mas rapaz, você vem aqui querer estudar no seminário, fazer bacharel em teologia, e você nem o ginásio você terminou, rapaz. Você é muito ousado, mas eu gostei de você. E eu vou deixar você entrar aqui no seminário. E vai ser o único caso na história. Agora, depois de 4 anos, você tem que me trazer a conclusão. Se você não trouxer a conclusão, você também não recebe o diploma. Você toca e diz, assina onde? E aí entrei.
E aí ia para o seminário de noite e de manhã ia para a escola. Olha só, que esforço, hein? Seminário e escola, seminário e escola. E aí fiz depois, para o segundo grau, eu fiz um tal de CPA que chegou em feira para mim naquela época, porque não tinha. E aí fui, finalmente, depois dos 4 anos eu cheguei lá, ele disse: e aí, seu Anderson? Eu tive aquela experiência naquele seminário, porque, gente, eu não tinha nível intelectual para estar ali. Intelectualmente, eu não tinha capacidade de estar ali. Era muito difícil, as primeiras aulas eu não entendia nada, parecia que eu estava em outro país. Os caras falavam de filosofia, de Aristóteles, de Platão, dizia Platão. Eu não entendia nada, cara. E aí um dia, eu fui dar uma aula e me atrapalhei todo, e o pessoal riu assim. Eu fiquei muito triste naquela aula. Eu tinha 19 anos de idade, dando aquela aula assim, meu Deus, eu fiquei tão triste, eu vou desistir. Só que ali, naquela aula de sociologia, tinha um cara que era um psicólogo com um professor, e ele percebeu que eu era um barro, mas eu tinha um potencial dentro de mim. Por que o barro? Porque o barro tem um potencial que a gente não sabe, mas do barro se faz vasos. Do barro Deus fez o homem. Deus escolhe aqueles que não são. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Aí aquele cara chamado Belarmindo falou: Anderson, olha, eu gostei muito da sua aula. Ninguém gostou, você gostou, eu gostei. E amanhã nós temos aula de filosofia. E eu já quero dizer o seguinte: nós vamos dividir essas aulas aqui, e cada aluno vai ser um personagem da filosofia, e você vai ser Aristóteles. Eu disse: Aristóteles? É, você vai ser Aristóteles. E o Senhor vai ter 15 dias para estudar esse manual, e me deu um livro dessa grossura, uma apostila assim. E depois de 15 dias o Senhor vai chegar aqui e o Senhor vai ter que dar uma aula sobre Aristóteles para a gente. Eu estou louco, tá frito. Aí, cara, eu peguei aquela apostila, sabe, Sérgio? Eu peguei aquela apostila, cara, e fui para casa. E aí peguei aquilo e dividi um grande questionário. Olha a minha cabeça. Eram mais de 200 perguntas que eu fiz daquilo ali, cara. Botei dia e noite estudando. Aí finalmente chegou o dia da aula. E o lance era o seguinte: era uma grande sala, a pessoa vinha, sentava no meio, na cadeira, como eu fiz aqui, no cátedra, né? Essas coisas eu aprendi tudo lá no seminário. O cara sentava na cadeira, aí todo mundo perguntava. Se eu acertasse a resposta, eu ganhava ponto, mas se eu errasse era ponto para todo mundo. Então todo mundo queria ganhar ponto. Naquele dia, daquela aula, cara, naquele dia, quando chegou a hora certa, que eu entrei na sala de aula, já estava aquele círculo enorme. O professor falou: boa noite, seu Anderson. Eu disse: seu Anderson não, Aristóteles. Boa. Secreta. Boa. Anderson não, Aristóteles. E aí sentei, Pedro. Cara, cada pergunta que os caras me faziam, Deus me lembrava até as vírgulas do que eu tinha estudado. Pontos, vírgulas, detalhes. Pá! Glória a Deus. Vou quebrar daqui a pouco. Se o vaso cair, se quebrar, Deus! Aleluia. cacos, né? É Jeová. É Jesus. Desse caco aqui, Deus escreve uma nova história para você. Aleluia! Glória a Deus. Queria convidar todos a se colocarem de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Ouça. Oh Jesus, Tu és o restaurador de vasos. Glória a Deus. Às vezes vira pó. Aleluia, Jesus. Jesus, não a religião, amém. Posso ver uma mão ali? Outra mão aqui, glória a Deus. Outra, glória a Deus. Outra mão. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Tu és Ele não é Senhor. uma religião. Quantas pessoas aqui gostariam de entregar sua vida a Jesus? Aleluia, Deus. Levanta sua mão onde você estiver. Posso ver sua mão? Aleluia, Jesus. Há mais pessoas. Arai, briaste, de caiaço. Yeah! Ele vai fazer uma revolução na sua vida. Yeah! Ele vai fazer uma revolução na sua vida. Senhor! Ele vai fazer uma transformação na sua vida. Senhor! Senhor! O que você está imaginando, Ele pode fazer. Senhor! Senhor! Se as pessoas se levantarem, Aleluia, Jesus. glória a Deus, vai ser. Arai, briaste, Urianda, labaiaste, de caiaço, Urianda, laba. Glória a Deus. Senhor, Tu és Deus. Glória a Deus. Qual é seu nome? Arabracha, Urianda, labaiaste. Urianda, labaiaste, de caiaço, Urianda, laba. Glória, você jovem, glória a seu nome. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, essa jovem. Aleluia! Amém, esse rapaz. Ele não é uma religião. Ele não é uma religião. Ele não é uma religião. Aleluia, Jesus. Está chegando uma voz aqui. Aleluia. Glória a Deus, está com essa moça. Glória a Deus. Qual é o nome dela? Aleluia, Qual é Deus. seu nome? Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já entregou sua vida? Jesus. Aos seus pés, Senhor. aos pés do meu amado. Olha, pega no nessa moça. Nesse nome. Você vai guardar isso no resto da sua vida. Amém? Saiu uma lembrança desse dia para você.